Radamés Manosso aqui em Curitiba. Vou fazer um comentário aqui sobre um vídeo que eu vi da BBC Brasil aqui no YouTube e com o título Em 4 pontos, o que explica o caos na França. É um vídeo aí que explica resumidamente a reforma previdenciária da França. E eu vou compará-la com a nossa reforma previdenciária brasileira aqui de 2019. Atenção, se você está assistindo, tem 20 e poucos anos, talvez pense nessa hora, mas eu não tenho nada a ver com isso. Olha, muitas coisas que estão acontecendo agora vão influenciar muito a sua aposentadoria lá na frente. Estou falando de coisas como a grande crise dos relacionamentos homem e mulher da atualidade, a guerra dos sexos que está acontecendo nos dias de hoje, a elevada taxa de divórcios, a baixa taxa de natalidade, um provável declínio populacional, enfim. Existe toda uma crise social que está acontecendo e que vai influenciar muito a sua aposentadoria no futuro. Então, acompanhe esse tema desde já. Lá na França estão acontecendo protestos de rua, greve de lixeiros, greve dos transportes, greve dos combustíveis, enfim, está uma situação de caos na França por causa dessa reforma que o Macron quer aprovar. E aí está a primeira diferença em relação à nossa reforma brasileira aqui em 2019. Nós aqui não tivemos muitos protestos durante a reforma da Previdência, foi aprovada com relativa facilidade lá no Congresso Nacional. Ao contrário, lá na França já existe um histórico aí de resistência da população a esse tipo de iniciativa que prejudica tradicionais direitos trabalhistas, sociais, previdenciários. Mas atenção, a mesma forma que existe uma tradição de protesto na França, existe uma tradição de aprovar as reformas com protesto ou sem protesto. Porque o legislador francês, ele tem um olho ali nas pessoas que estão na rua e um olho nas pessoas que ficaram em casa. Então, se ele sentir que a maioria da população aceita ou pelo menos tolera a reforma passa ali sem problemas, não interessa que as ruas estejam pegando fogo. Então, uma das alterações da lei do Macron é que a aposentadoria ela vai aumentar o patamar de 62 anos mínimo para um mínimo de 64 anos de idade. E aqui já tem uma diferença em relação à nossa Previdência. Lá não existe discriminação de gênero. Aqui no Brasil tivemos um preconceito contra os homens têm que trabalhar 3 anos a mais do que as mulheres para se aposentar. Lá na França já existe um equilíbrio ali, mulheres e homens se aposentam com a mesma idade. Mas tem outras diferenças. Por exemplo, aqui no Brasil, além da idade mínima, a mulher tem que contribuir por 15 anos, o homem por 20 anos à Previdência. Lá na França, a contribuição mínima será de 43 anos. Outra questão que se destaca lá na França é que, por exemplo, a greve dos lixeiros franceses é porque eles serão prejudicados na Previdência. Eles são uma categoria especial, eles vão se aposentar aos 59 anos. Então vejam, lá na França também tem categorias especiais de trabalhadores. Consta pela reportagem da BBC que são 43 regimes especiais de previdência, né? E você achando que o Brasil era um manicômio de leis com uma quantidade enorme de detalhes específicos. Então, comparando a França, eles ainda estão com um regime previdenciário um pouco mais brando do que outros países europeus. Por exemplo, na Itália, para se aposentar tem que ir até os 67 anos trabalhando. Na Alemanha, a idade está em 65,6 anos, quer dizer, os alemães já foram mais espertos, eles aprovaram uma lei da Previdência com gatilhos, ou seja, à medida que a população vai envelhecendo, automaticamente o patamar de aposentadoria vai subindo também para garantir ali uma previdência equilibrada. Então, nós ainda vamos falar muito sobre previdência nos próximos anos, população envelhecendo rápido, pouca natalidade, tem pouca crianças entrando na base da pirâmide e quem sustenta a previdência são os trabalhadores da ativa, né?
Se não tiver braços para trabalhar, não vai ter contribuição à Previdência e haverá um desamparo dos idosos quando se aposentarem. Lá no Japão, a situação já está ficando dramática, os japoneses estão se aposentando e muitos deles continuam trabalhando em trabalhos ali um pouco mais tranquilos para complementar a renda. Então, Previdência daqui para frente vai ser um assunto cotidiano da gente. Abraço, fui.